Antônio, você me ouve bem, amigo? Boa noite. De onde você é, cara? Boa noite, estão me escutando agora? Muito bem. Beleza, probleminha aqui. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, mas hoje em dia eu moro em Angra dos Reis. E a minha pergunta para o Júlio é a seguinte: eu sempre tentei ser sócio do Vasco, na época do Eurico era difícil de entrar de sócio, então não consegui. Quando o Roberto entrou, criou o Vasco é Meu, eu entrei de sócio, animado, contribuindo, com aquela opção de poder votar. Só que com as notícias, com a gestão do Roberto, acabou que eu me desanimei e deixei de pagar. Então, hoje, infelizmente, eu nem acho que eu tenho mais direito a voto. Então, o que eu quero perguntar para o Júlio é o seguinte: sobre o programa de sócios, eu vejo que a maioria dos torcedores do Vasco estão fora do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio. Se tem a ideia de estar disponibilizando uma maneira, né, através da internet, hoje é super seguro, né, a gente paga a conta, encaminha declaração de imposto de renda, que, que esses torcedores do Vasco se tornem sócios, né, com direito a voto, e que não precisem estar no Rio de Janeiro para votar, mas que possam estar votando, né, através talvez de um CPF digital, alguma coisa assim, para estar cada vez mais democratizando esse espaço do Vasco. Antônio, deixa eu te falar uma coisa, cara. O Vasco deve ser o único clube do mundo que não aceita sócio, né? Isso tem uma razão. Quanto menor o número de sócios, mais fácil se controla o clube. Isso é evidente, né? Então essa estratégia que você bem colocou aí, sempre foi a estratégia que as pessoas tinham para controlar o Vasco. Então como é que se controla o Vasco? Diminui o número de sócios, meia dúzia que tiver lá dentro que está controlado, vota e elege sempre a mesma galera. E assim fica a alegria de todo mundo, né? O que nós queremos acabar com isso, que nós queremos acabar com isso de uma vez por todas, que era a ideia do Vasco é Meu. Nós queremos acabar isso de uma vez por todas. Então, nós temos sim algumas estratégias. Obviamente, eu sempre tenho dito isso nas minhas reuniões, nas minhas convenções, nas reuniões abertas, que hoje em dia você vota, você vota não, você transfere dinheiro, você faz imposto de renda, você faz curso. Outro dia eu fiz um teste do GMAT, que é um teste de matemática que tem para MBA, fiz pela internet, fiz meu teste de TOEFL pela internet. Pô, você faz tudo pela internet. Tudo pela internet. Só não pode votar pelo Vasco. O Vasco não pode, porque o Vasco é muito perigoso votar pela internet. Só pode votar lá. Aí quem vai lá vota 300 com o mesmo CPF. Então é óbvio que isso é óbvio que isso é feito para fraudar o processo eleitoral do Vasco. Evidente, né? Segunda coisa, vai lá, se recadastra e coloca sua vida em dia, cara. Você pode pagar e votar ainda esse ano. Se você foi sócio antes de 2013, você pode votar e pode colocar sua vida em dia. Está aberto para colocar. Você deve ir lá e na secretaria e botar. Vai ser muito difícil, porque o Vasco é um clube que não precisa de dinheiro. Então, se você for lá querer pagar, não vão deixar você pagar, porque não precisa de dinheiro. Então, você tem que fazer um esforço para pagar o Vasco. Mas faça esse esforço, porque seu voto vale muito. Então, você tem que ir lá fazer um esforço, pagar, colocar sua vida em dia e votar. Em relação ao programa de sócio, o que acontece? Primeira coisa é marca, né? Não dá para você querer que as pessoas se associem a uma marca que não traga atributos positivos. Hoje o Vasco está mais nas páginas policiais do que na página de esporte. Então isso tudo impacta na decisão de alguém ir lá e se associar ao Vasco. Só o cara que é fanático, né? O cara que, aquele vascaíno, mas que é aquele cara que está acomodado, então ele acaba não indo se associar. Então a primeira coisa é o fortalecimento da marca. Segunda coisa é criar um modelo de programa de sócio que seja inclusivo. Então nós temos alguns projetos, que é o caso da Embaixada do Almirante, que nada mais é do que centros do Vasco da Gama, em grandes locais fora do Rio de Janeiro, com grande concentração de vascaínos, como por exemplo Vitória no Espírito Santo, Salvador na Bahia, Manaus, né? São lugares com grande concentração de vascaínos e que vão ter nesse espaço um espaço para ver o jogo do Vasco com os amigos, um bar, um restaurante, onde ele pode se reunir com os amigos, assistir num telão o jogo do Vasco. Ele pode comprar produtos do Vasco, ele pode se associar ao Vasco, ele pode votar nas eleições do Vasco. E ele pode, num dia específico, de uma comemoração específica, ir lá e se confraternizar com um ídolo, um ex-ídolo, né, um jogador que já se aposentou, que vai estar lá assinando camisa. Enfim, várias ações de união dos nossos sócios, dos nossos vascaínos, serão feitas nessas embaixadas do Almirante.
cuja ideia basicamente é incluir os sócios e dar o sentimento de pertencimento ao sócio que está fora do Rio de Janeiro. Porque o Vasco, assim como poucos clubes do mundo, tem um caráter continental. O Vasco é um clube que tem um caráter continental. O Vasco está presente no Brasil inteiro. Então, quando você fala assim, o pessoal me fala assim, o programa do Internacional é espetacular. Pô, é fácil você ter sócio que é ali no Rio Grande do Sul e não está fora. Máximo que está em São Paulo trabalhando, ou no Rio trabalhando. Mas está 99,9% no Rio Grande do Sul. Mesma coisa Cruzeiro, Atlético, Corinthians, Palmeiras, Grêmio. São times regionais. São times grandes, pode ter Corinthians grande torcida, mas tudo concentrado em São Paulo, pô. Entendeu? A verdade é essa. Não está espalhado pelo Brasil inteiro. Então o nosso projeto tem que ser um projeto de inclusão. Então na internet, por exemplo, o Vasco tem que transmitir as reuniões de conselho, para o sócio poder ir ver o que se passa no conselho do Vasco. Tem que transmitir os treinos via webcam, para o cara poder ver pela internet os treinos do Vasco. Entendeu? Porque ele quer ver uma TV Vasco que se transmite pela internet, para ele poder assistir. Né? Uma votação, como a gente falou aqui, eleição, votar pela internet. Votar, por exemplo, a nova camisa. Votar, por exemplo, o novo layout das arquibancadas. Enfim, incluir o sujeito, né, o cidadão, o sócio, incluir esse sócio que está fora do Rio de Janeiro, está fora do Brasil, inclusive. Está lá em Portugal, no Japão, na Argentina, como a gente viu no programa de rádio que eu fui. Tinha sócio na Argentina, tinha sócio em Portugal, tinha sócio nos Estados Unidos. Incluir esses caras na vida do Vasco. Ele não precisa ver São Januário, mas ele pode participar da vida do Vasco. Pô, ser sorteado para fazer algumas pré-temporadas fora do Brasil, fazer excursões com o time nosso que não está jogando, por exemplo, e fazer amistosos fora do Brasil. Então fazer uma mancha onde tem mais torcedor do Vasco no mundo afora e botar o nosso time B para jogar amistosos nesses lugares. E aí o torcedor vai lá, o sócio vai lá ver o time jogando, entendeu? E não só fora do Brasil, dentro do Brasil também. Então tem várias ações que a gente está pensando para fazer que o sócio se sinta incluído no Vasco. Agora, isso é porque nós temos interesse em democratizar o Vasco. Não só trazer receita, mas democratizar, porque eu quero que na próxima eleição a gente tenha 50 mil pessoas votando. E que vote que for melhor para o Vasco. Essa é a ideia. Time da virada, sou do time do amor. Quem é Vasco é sempre Vasco. Sim, senhor, oi. Mais um golaço de Edmundo pro Vascão. Júlio Brandt, a juventude em ação.